Cliente traído, mais um da série. Telhado com problema, o que acontece? Vazamentos. Olha só o que aconteceu nessa casa. O cliente, ainda em fase de construção, casa nova, contratou uma construtora que começou a construir a casa e infelizmente não teve boas especificações, não teve boa contratação, não teve supervisão e teve uma série de problemas. A gente foi chamado lá para dar uma olhada com consultoria, para ver o que poderia fazer para melhorar o quadro da casa, e a gente registrou esse momento muito triste. Dá uma olhadinha aqui comigo. Primeiramente, o cliente notou aí há alguns meses, depois de uma chuva forte, que começaram a aparecer manchas amarelas em vários lugares da casa, no forro de drywall. Aí o cliente ficou preocupado, comentou com a construtora que não estava indo bem, não estava quase nem mais fazendo a obra direito, problema sério que existe aí de algumas construtoras no mercado, que são aí aventureiras, infelizmente, com má gestão. E aí isso foi piorando, até que um dia, quando o cliente chegou ali depois de uns 2 meses, que ele foi viajar e voltou, ele deparou com isso aqui, dá uma olhada. Terrível. Por coincidência, essa casa pode ser em lá steel frame, alvenaria, wood frame, o que for. Esse caso aqui é uma casa em steel frame, que não faz diferença esse problema, poderia acontecer em qualquer tipo de casa. Imagina, uma casa nova, ele vê isso aqui. O que você acha? Muito triste, né? Aí ele olha do lado e vê isso aqui. Olha para o chão e vê aqui, água acumulada. Muita água está descendo lá de cima. Aí sim ele resolveu tomar uma ação. Contratou alguém para subir no telhado. E aí quem que foi? Lá vai o tio subir o telhado e dar uma olhada. Fui lá inspecionar, como você veio aqui no telhado, dando uma olhadinha. Olha o que eu achei. Um caos. Literalmente um caos no telhado. Olha só isso. Muito triste. Vários problemas de execução, muita traição técnica, muita falta de respeito ao cliente. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Então, erros que tivemos aqui, vamos lá. Primeiro, dá uma olhada. Aparafusamento na onda baixa. Só que quando aparafusaram na onda baixa, que a gente não recomenda, como você vê em vários vídeos nossos, porque ali passa água, eles ainda não acertaram em muitos casos onde está a longarina lá embaixo, que é a estrutura de fixação do parafuso. Aí o que aconteceu? Para não perder a viagem e ficar ruim, eles colocaram o parafuso ali solto, porque não está fixado, e colocaram um PU, que também não era de boa qualidade e bem mal colocado também. Além disso, nas áreas de costura, também cometeram erros, colocaram parafusos que acabou não dando tração, em muitos casos estourou, porque a chapa é muito fina, o pessoal usando abaixo de 0,43, a gente recomenda sempre 0,50 ou 0,65 essa chapa da telha de cima e 0,50 de baixo, conforme você vê em vídeos nossos aqui no canal, onde você pode ver com clareza o pessoal pisando e não a massa. Mas voltando na costura, o que é a costura? É isso aqui, quando você tem uma telha sobrepondo na outra, que é emenda, e ali você tem que costurar cerca de 40 a 50 centímetros no máximo a distância entre parafusos. É um parafuso curto, é só para unir ali, para não levantar, na questão aí de vento e tudo mais, a segurança a mais. É literalmente costurando uma telha na outra para formar aí um pano geral, ok? Mas olha isso aqui, buracos em todo quanto é lugar. Telhado cheio de buraco, parece que teve a metralhadora atirando de cima para baixo. Na verdade, problema de área de costura e onda baixa. Parafusos que não se afixaram, ficaram soltos na traição técnica, cliente traído, colocaram um parafuso solto ali e jogaram um PU em cima para dizer que foi feito, está tudo ok. Na verdade, muitas das telhas estão soltas, como você vê aqui. Tá vendo essa foto? Dá uma olhada nessa. Agora, o pior, se você olhar no geral, temos poucos parafusos no telhado que estão realmente afixando, ou você tem um monte de furo, ou seja, essas telhas, na sua maior parte, estão suscetíveis ao arrancamento, eventual ventania muito forte, que seria um desastre, Você não teria um vazamento, você teria uma destruição total da propriedade, já em fase iminente, próxima de entrega. Esses buracos aqui que você vê no forro, dá uma olhada.
Isso é resultado de muita água que vai caindo com frequência, acumula no forro na parte mais baixa, que sempre tem um lugar do forro que é mais baixo que o outro, né? Não tem como ficar 100% nivelado, e aí acumula-se a água e vai estourando aos poucos, né? Como você vê aqui no chão, no piso, aqui no contrapiso, essa mancha d'água, inclusive empoçada, mostra como houve um vazamento aí abundante em sequência. E se você volta aqui comigo no telhado, você consegue ver que esses buracos estão aqui faz tempo, né? É uma obra que atrasou, o pessoal não conseguiu entregar, a construtora, e o pior, né? Não deram manutenção. Se você olhar aqui, olha quanto pisoteio tem aqui nessa área, tá vendo aqui? Quando mancha, sujeira, esse telhado foi pisado e pisado várias vezes, porque teve muito vazamento e o pessoal foi colocando PU sobre PU e ninguém assumiu a responsabilidade de fazer da forma correta. Tá aí mais um cliente traído. Por que que acontece isso aqui, isso daqui, essa destruição numa obra que não foi nem entregue ainda, né? Independente do que é o sistema construtivo? Porque não houve uma pré-qualificação adequada, né? Não houve uma supervisão neutra. O que é uma supervisão neutra? Você tem que ter alguém que você confia, que tem histórico de mercado, que entenda bastante do assunto, que possa acompanhar com visitas periódicas, somente por etapas, ou seja, uma etapa libera a outra. Qual que é a ideia? Você tem condições para início, ou seja, o cara montou a estrutura, você vai lá e inspeciona. Está montado conforme projeto? Analisou o projeto antes? Analisou que o orçamento é coerente com todas as especificações? Sim. Então vai lá conferir se isso bate. Se está batendo, beleza, coloca-se a telha. Antes de terminar o trabalho, vai lá e confere a telha, vê se foi aparafusado, se está correto, né? Mas garanta também que essa construtora, essa equipe, esse pessoal envolvido na sua obra, independente do tamanho, tenha um histórico, né? E que no momento estejam bem também no mercado. A gente fala, pô, tio, você fala em 5 anos no mínimo de conhecimento, mas infelizmente, como tem muita gente, o chamado fly by night, né? Que é aquele que está dando as voadoras e não segue com critério, muitas vezes está aprendendo através dos erros, isso custa caro para o cliente acaba sendo muito prejudicado. E o pior, acaba prejudicando o sistema, né, o sistema construtivo, independente qual é. Né? Não estou falando só de light steel frame ou só de drywall, estou falando em geral, obra em geral. Né? Seja um eletricista, um encanador, seja um cara que coloca aí células fotovoltaicas, aquecimento de água com energia solar, enfim, terraplenagem, civil, pedreiro, seja o que for, né? Telhado no caso. Importante, você cliente, você tem que ter conhecimento básico, tem que pesquisar, tem que se informar. Agora, cuidado, muito cuidado. Nas mídias sociais, no YouTube principalmente, né? Tem muita gente fazendo comentários, instruções sem fundamento. Sabe o que você faz? Para você ter certeza de que é bom, checa o histórico do que fala e o que faz, né? O que você fez, o que você fala? Cadê o seu currículo? Quantos anos você faz isso? Pega e liga para alguns clientes desse pessoal, recentes e do passado, para garantir que é um histórico constante. Dá trabalho? Dá, mas a chance de você não ser um cliente traído é bem maior, então você vai evitar ter problemas do tipo. Infelizmente, esse mercado exige esse cuidado. Isso a gente chama de pré-qualificação de fornecedor, para evitar isso aqui, ó, esse seu drywall aqui todo estourado internamente, água no seu contrapiso, antes de você começar a sua casa, manchas no teto, furos no seu telhado. Aqui nesse caso do telhado, a gente ensina muito como se faz a recuperação disso. Dá para arrumar? Dá, mas vai custar um dinheiro que não precisava e uma reforma de algo que é novo, sem necessidade. Ok? Mais um cliente traído, espero ter deixado claro isso para você, então tem que aprender a qualificar, aprender a contratar. Seja você aí um cliente comum ou um grande cliente, tem que entender daquilo que você se envolve, pelo menos o básico essencial, e tem que ter critérios. Então, cuidado com informações que tenham aí nas mídias sociais, pessoal ensinando e dando dica. Quem é esse cara? Quem que é essa moça? Quem que é esse profissional? Quem que é essa empresa? Quantos anos você está no mercado? Qual é o seu currículo? Pede lá se você quer trabalhar com eles, se você quer seguir as instruções que eles passam. E não adianta também só ver comentários, porque às vezes tem comentários, um pessoal falando, nossa, que legal, que show, que bacana, mas o cara que está falando isso não tem propriedade para analisar. E aí eu tenho visto no YouTube, principalmente, o pessoal elogiando muitos vídeos, né? Mas, gente, lamentável.
São instruções técnicas e comentários que são totalmente fora de norma ou boas práticas. É um crime. Muita gente no mercado, em áreas gerais, falando coisas que não tem a mínima ideia do que está fazendo. É o chamado Jack of all trades, master of none. Seria o cara que faz tudo e não faz nada direito, não é verdade? Então tem que dominar o assunto. Se você é da área de construção, domine bem isso, ser um cara sério. E você que é cliente, siga as orientações que a gente passa. Pré-qualifica os seus fornecedores. Não tenha preguiça. Não vai porque o cara é simpático, um bom papo. E pior ainda, não vai porque ele é mais barato, que ele tem uma solução maravilhosa. Checa o histórico. Cliente traído, você pode evitar isso. Obrigado, um abraço.